Prontinho, tá gravando. Eis aí um resumo, se você quer, compreende? Sim, quem se recusa o prazer, quem se faz de monge, em qualquer sentido, é porque tem uma capacidade enorme para o prazer, uma capacidade perigosa. Daí um temor maior ainda. Só quem guarda as armas, a chave, é quem receia atirar sobre todos. Sim, eu disse, quem se recusa? Porque há os planos, os feitos de terra, que sem adubo nunca florescerá. Eu? Você? Não, por Deus. Você é um dos que matariam para florescer. Ela continuava a ouvi-lo e era como se os seus tios jamais tivessem existido, como se o professor e ela mesma estivessem isolados dentro da tarde, dentro da compreensão. Não, realmente, não sei que conselhos eu lhe daria, dizia o professor. Diga antes de tudo, o que é bom e o que é mal? Não sei. Não sei, não é resposta. Aprenda a encontrar tudo o que existe dentro de você. Bom é viver, balbuciou ela. Mal mal é não viver. Morrer? Indagou ele. Não, não, gemeu ela. O quê? Então diga. Mal é não viver, só isso. Morrer já é outra coisa. Morrer é diferente do bom e do mal. Sim, disse ele sem entender bem. Sem entender bem. Agora diga, por exemplo, qual é o maior homem da atualidade para você? Ela pensava e não respondia. Qual é a coisa de que você mais gosta? Tornou ele. O rosto de Joana se abriu, ela preparou-se para falar e, de repente, descobriu que não sabia o que dizer. Não sei, desesperou-se. Mas como? Por que então você estava quase rindo de prazer? Surpreendeu-se o professor. Não sei. Ele olhou-a severo. Que você não saiba qual o maior homem da atualidade, apesar de conhecer muitos deles, está bem. Mas que você não saiba o que você mesmo sente é que me desagrada. Olhou aflita. Olhe, a coisa de que eu mais gosto no mundo, eu sinto aqui dentro, assim se abrindo, quase posso dizer o que é, mas não posso. Tente explicar, disse ele de sobrancelhas franzidas. É como uma coisa que vai ser, inclinou-se ele exigindo sério. É como uma vontade de respirar muito, mas também um medo. Não sei, quase dói, é tudo. Tudo? Estranhou o professor. Ela assentiu com a cabeça, emocionada, misteriosa, intensa. Tudo. Ele continuou a olhar um instante e seu rostinho angustiado e poderoso. Bem, ele parecia satisfeito, mas ela não entendia por quê, uma vez que nada chegara a dizer a respeito daquilo. Porém, se ele dizia, está bem, pensou ela ardentemente, com a alma entregue, e ele dizia, está bem, era verdade. Qual a pessoa que você mais admira, além de mim? Além de mim, acrescentou o professor, se você não me ajudar, não chegarei a conhecê-la, não poderei guiá-la. Não sei, disse Joana, torcendo as mãos embaixo da mesa. Por que você não citou um desses grandes homens que rolam por aí? Você conhece pelo menos uma dezena deles. Você é excessivamente sincera, excessivamente, disse ele, com desagrado. Não sei. Passo. Bem, não importa, serenou ele. Nunca sofra por não ter opiniões em relação a vários assuntos. Nunca sofra por não ser uma coisa ou por sê-la. De qualquer jeito, suponho que você só aceitaria esse conselho. E acostume-se. O que você sentiu sobre o que mais gosta no mundo talvez tenha sido apenas à custa de não ter opinião precisa sobre os grandes homens. Você terá que dar muita coisa para ter outras. Pausa. Aborrece-se com isso? Joana pensou um instante.
a cabeça escura, inclinada, os olhos abertos e largos. Mas tendo a coisa mais alta, disse ela devagar, a gente, por assim dizer, já não tem as que estão abaixo? O professor balançou a cabeça. Não, disse ele, não, nem sempre. Às vezes possui-se o mais alto, e no fim da vida tem-se a impressão. Olhou-a de lado, tem-se a impressão de que se está morrendo virgem. É que as coisas não são talvez mais altas e mais baixas, de qualidade diferente, entende? Sim, que estava compreendendo as palavras, tudo o que elas continham, mas apesar de tudo, a sensação de que elas possuíam uma porta falsa, disfarçada, por onde se ia encontrar seu verdadeiro sentido. Que elas são mais do que o senhor disse, terminou Joana a explicação. Num súbito movimento, antes de se interpretar, o professor estendeu-lhe a mão por cima da mesa. Joana estremeceu de prazer. Deu-lhe a sua, enrubescida. O que foi? Disse ela baixinho. E amava aquele homem como se ela mesma fosse uma erva frágil e o vento a dobrasse, a fustigasse. Ele não respondeu, mas seus olhos eram fortes e tinham pena. O quê? Subitamente, ela se assustou. O que vai acontecer comigo? Não sei. Respondeu ele, depois de um curto silêncio. Talvez você seja feliz alguma vez. Não compreendo de uma felicidade que poucas pessoas invejarão. Não sei se poderia chamar de felicidade. Talvez você não encontre mais ninguém que sinta com você como... A esposa do professor entrou no aposento, alta, quase bonita, com aquele cabelo cobreado, curto e liso. E, sobretudo, as coxas altas e serenas, movendo-se cegamente, mas cheias de uma segurança que assustava. O que iria o professor dizer, pensou Joana, antes que ela entrasse. Mas ninguém que sinta com você como eu. Ah, aquela mulher. Olhou-a fugitivamente, abaixou os olhos, cheia de raiva. Lá estava o professor de novo, distante, a mão recolhida, os lábios puxados para baixo, indiferente, como se Joana não fosse senão sua amiguinha, como dizia a mulher. Esta se aproximara, pousara a mão branca e longa, como de cera, mas estranhamente atraente, sobre o ombro do marido, e Joana viu, cheia de uma dor que lhe dificultava engolir a saliva, o belo contraste entre os dois seres, os cabelos dele ainda negros, seu corpo enorme como de um animal maior que o homem. Quero jantar agora? Perguntou a esposa. Ele brincava com o lápis entre os dedos. Sim, vou sair mais cedo. A mulher sorriu para Joana e retirou-se lentamente. Ainda insegura, ela pensou que, de novo, a paisagem daquela criatura deixava claro que o professor era um homem e que Joana nem sequer já era moça. Também ele notaria, meu Deus, pelo menos também ele notaria quanto aquela mulher branca era odiosa, quanto ela sabia destruir qualquer conversa anterior. O senhor vai dar aula hoje à noite? Perguntou hesitante, apenas para continuarem a falar. E ficou vermelha quando pronunciou as palavras tão brancas, ditas tão sem direito. Não no tom com que a mulher dissera, bela e tranquila. Vai jantar mais cedo? Sim, vou dar, respondeu ele e remexia os papéis sobre a mesa. Joana se levantou para ir embora e, de repente, antes mesmo que pudesse perceber seu próprio gesto, sentou-se de novo, debruçou-se sobre a mesa e começou a chorar, escondendo os olhos. Ao redor era o silêncio, e ela podia ouvir os passos abafados e vagarosos de alguém no interior da casa. Passou-se um longo minuto, até sentir sobre a cabeça um peso leve, macio, a mão dele. Ouviu o som oco do coração, deixou de respirar, concentrou-se inteira sobre os próprios cabelos que viviam agora acima de tudo, enormes, nervosos, grossos sob aqueles dedos estranhos e animados. Outra mão levantou-lhe o queixo e ela deixou-se examinar, submissa e trêmula. Que foi? Perguntou ele sorrindo. Nossa conversa. Ela não podia falar, balançou a cabeça negando. O que então? Insistiu ele com voz firme. É que sou feia, respondeu obediente, a voz presa na garganta. Ele se assustou.
Abriu mais os olhos, penetrou-a com surpresa. Ora, procurou ele rir depois de um instante. Afinal, eu quase tinha esquecido de que falava como uma menininha. Quem disse que você é feia? Riu de novo. Levante-se. Ela ergueu-se, o coração comprimido, tendo consciência de que seus joelhos, como sempre, estavam acinzentados e opacos. Passo. Um pouco sem forma ainda convém, mas tudo isso vai melhorar. Não se perturbe, disse ele. Ela fitou de dentro das últimas lágrimas. Como explicar-lhe? Não queria consolo. Ele não entendera. O professor franziu a testa, aquele olhar. O quê? O quê? Perguntou a si mesmo com desagrado. Ela conteve a respiração. Eu posso esperar. Também o professor não respirou por uns segundos. Perguntou a voz igual, subitamente fria. Esperar o quê? Até que eu fique bonita? Bonita como ela? A culpa era dele mesmo. Foi o seu primeiro pensamento, com uma bufetada em seu próprio rosto. A culpa era dele por ter se inclinado demais para Joana, por ter procurado, sim, procurado. Não fuja, não fuja. Pensando que seria impunemente sua promessa de juventude, aquele talo frágil e ardente. E antes que pudesse conter seu pensamento, as mãos crispadas sobre a mesa. Ele veio impiedoso, o egoísta e a fome grosseira da velhice que se aproximava. Oh, como se odiava por ter pensado nisso. Ela, a esposa, era mais bonita? A outra também o era. E a outra de hoje, à noite também? A outra, a esposa era mais bonita. A outra também o era. E a outra de hoje à noite também. Mas quem tinha aquela imprecisão no corpo, as pernas nervosas, seio ainda por nascer. O milagre, ainda por nascer. Pensou tonto à vista escura. Quem era como a água clara e fresca? A fome da velhice que se aproximava. Encolheu-se aterrorizado, furioso, covarde. De novo a esposa entrou. Mudara de roupa para a noite, seu corpo forte e limitado agora atrás de uma fazenda azul. O marido olhou-a demoradamente, a expressão indefinida, um pouco estúpida. Ela suportou-lhe o olhar, séria, enigmática, um meio sorriso atrás do rosto. Joana ficou pequena e escura diante daquela pele brilhante. Sentiu a vergonha da cena anterior tomá-la e reduzi-la ridiculamente. Já vou, disse. A mulher ou era engano? A mulher olhou-a bem nos olhos, entendendo. Em seguida levantou a cabeça, os olhos claros, calmos, na vitória, talvez com um pouco de simpatia. Quando volta, Joana? Preciso discutir mais frequentemente com o professor. Com o professor, dizia ela brincando com intimidade, e ela branca e lisa. Na miserável e sem saber de nada, não abandonada, não com os joelhos sujos como Joana. Joana levantou-se e sabia que sua saia era curta, que sua blusa colava-se ao busto minúsculo e hesitante. Fugir, correr para a praia, deitar-se de bruços sobre a areia e esconder o rosto, ouvir o barulho do mar? Apertou a mão macia da mulher, apertou a dele, grande, maior que a mão de um homem. Não quer levar o livro? Joana voltou-se e viu-o. Viu seu olhar. Brilhou dentro dela a descoberta, um olhar como um aperto de mão, um olhar que sabia que ela desejava a praia. Mas por que tão fraco, tão sem alegria? O que acontecera afinal? Há poucas horas chamavam-na de víbora. O professor fugia, a mulher esperando. O que acontecia? Tudo recuava, e de súbito, o ambiente destacou-se na sua consciência com um grito. Avultou com todos os detalhes, submergindo as pessoas numa grande vaga.
Seus próprios pés flutuavam. A sala onde já estivera durante tantas tardes refugia no crescendo de uma orquestra mudamente, numa vingança pela sua distração. De um momento para o outro, Joana descobriu a insuspeita potência daquele aposento quieto. Passo. Vou pegar por aqui. Era estranho, silencioso, ausente como se nunca tivessem nele pisado, como se fosse uma reminiscência. As coisas haviam se guardado até agora e então aproximavam-se de Joana, cercavam-na, brilhando na meia escuridão do crepúsculo. Perplexa, viu sobre a cristaleira faiscante a estátua nua de linhas docemente apagadas, como num fim de movimento. O silêncio das cadeiras imóveis e finas comunicou-se ao seu cérebro, esvaziou-o lentamente. Ouviu passos apressados na rua, viu a mulher grande e séria olhando-a e também aquele homem forte de costas curvadas. Que esperavam dela? Assustou-se. Sentiu a capa dura do livro entre os dedos. Longe, longe, como se um abismo a separasse de suas próprias mãos. O que então? Por que tinha cada criatura alguma coisa a lhe dizer? Por quê? Por quê? E que exigiam, sugando-a sempre? A vertigem, rápida como um rodamuinho, tomou conta de sua cabeça, fez vacilar em suas pernas. Ela estava de pé diante deles há alguns minutos, calada, sentindo a casa, mas por que as pessoas não se surpreendiam inteiramente com sua atitude para elas inexplicável? Ah, tudo era de esperar dela própria. A víbora, mesmo o que parecia estranho, a víbora, ou a dor, a alegria doendo. Os dois se destacavam das sombras, parados à sua frente, e apenas no olhar do professor havia um pouco de surpresa. Fiquei tonta, disse-lhes a meia voz, e a cristaleira continuou brilhando como um santo. Mal falara, ainda com a vista escurecida, Joana sentiu um movimento quase imperceptível na esposa do professor. Olharam-se e qualquer coisa maldosa, ávida e humilhada na mulher fez com que Joana, estupefacta, começasse a compreender. Era a segunda vertigem naquele dia. Sim, era a segunda vertigem naquele dia. Como um clarim, fitou-os intensamente. Vou embora dessa casa, gritou-se agitada. E cada vez mais a sala se fechava. De um momento para outro despertaria a fúria no homem e na mulher. Como a chuva que rebenta, como a chuva que rebenta. Na areia seus pés afundavam e emergiam de novo pesados. Já era noite, o mar rolava escuro, nervoso, as ondas mordiam-se na praia. O vento aninhara-se nos seus cabelos, fazia esvoaçar como louca a franja curta. Joana não sentia mais tontura. Agora um braço bruto pesava sobre seu peito, um peso bom. Alguma coisa virá em breve, pensou depressa. Era a segunda vertigem num só dia. De manhã, ao saltar da cama, e agora? Estou cada vez mais viva, soube vagamente. Começou a correr. Estava subitamente mais livre, com mais raiva de tudo, sentiu triunfante. No entanto, não era raiva, mas amor. Amor tão forte que só esgotava sua paixão na força do ódio. Agora sou uma víbora sozinha. Lembrou-se de que se separara realmente do professor, que depois daquela conversa jamais poderia voltar. Sentiu-o longe, no ambiente que já agora ela recordava com espanto e sem familiaridade. Sozinho. O tio e a tia já estavam à mesa.
Mas a quem deles ela diria: tenho cada vez mais força, estou crescendo, serei moça? Nem a eles, nem a ninguém. Porque também a nenhum poderei perguntar: diga-me, como são as coisas? E ouvir, também não sei como o professor respondera. O professor ressurgiu à sua frente, como no último instante, inclinado para ela, assustado ou feroz, não o sabia, mas recuando, isso, recuando. A resposta, sentiu, não importava tanto. O que valia era que a indagação fora aceita, podia existir. Sua tia retrucaria surpresa. Que coisas! E se chegasse a entender, certamente diria: são assim, assim e assim. Com quem Joana falaria agora das coisas que existem com a naturalidade com que se fala das outras, das que estão apenas? Coisas que existem, outras que apenas estão. Surpreendeu-se com um pensamento novo, inesperado, que viveria de agora em diante como flores sobre o túmulo. Que viveria, outros pensamentos nasceriam, viveriam, e ela própria estava mais viva. A alegria cortou-lhe o coração, feroz, iluminou-lhe o corpo, apertou o copo entre os dedos, bebeu água com os olhos fechados, como se fosse vinho, sangrento e glorioso vinho, o sangue de Deus. Sim, a nenhum deles explicaria que tudo mudava lentamente, que ela guardara o sorriso como quem apaga finalmente a lâmpada e resolve deitar-se. Agora as criaturas não eram admitidas no seu interior, nele fundindo-se. As relações com as pessoas tornavam-se cada vez mais diferentes das relações que mantinha consigo mesma. A doçura da infância desaparecia nos seus últimos traços. Alguma fonte estancava para o exterior, e o que ela oferecia aos passos dos estranhos era areia incolor e seca. Mas ela caminhava para a frente, sempre para a frente como se anda na praia, o vento alisando o rosto, levando para trás os cabelos. Passo. Pego aqui. Pode pegar. Como empregar-vos? Okay? Não, pode. É a segunda vertigem num só dia, mesmo que ardesse por confiar o segredo a alguém. Porque ninguém mais na sua vida, ninguém mais talvez haveria de lhe dizer, como o professor, vives e morres. Todos esqueciam, todos só sabiam brincar. Olhou-os, sua tia brincava com uma casa, uma cozinheira, um marido, uma filha casada, visitas. O tio brincava com o trabalho, com uma fazenda, com o jogo de xadrez, com jornais. Joana procurou analisá-los, sentindo que assim os destruiria. Sim, gostavam-se de um modo longínquo e velho. De quando em quando, ocupados com seus brinquedos, lançavam-se olhares inquietos, como para se assegurarem de que continuavam a existir. Depois, retomavam a morna distância que diminuía por ocasião de algum resfriado ou de um aniversário. Dormiam juntos, certamente, pensou Joana, sem prazer na malícia. A tia estendeu-lhe o prato de pão em silêncio. O tio não levantava os olhos do prato. A comida era uma das grandes preocupações da casa, continuou Joana. A hora das refeições, os braços apoiados pesadamente sobre a mesa, o homem se alimentava arfando ligeiramente, porque sofria do coração, e enquanto mastigava algum farelo esquecido fora da boca, seu olhar se fixava vidrado em qualquer ponto. A atenção voltada às sensações interiores
que a comida lhe produzia. A tia cruzava os pés sobre a cadeira e as sobrancelhas franzidas comiam com uma curiosidade que se renovava a cada garfada. O rosto rejuvenescido e móvel. Mas por que hoje não se abandonavam nas cadeiras? Por que cuidavam de não chocar os talheres, como se alguém estivesse morto ou dormindo? Sou eu, adivinhou Joana. Ao redor da mesa escura, sobre a luz enfraquecida pelas franjas sujas do lustre, também o silêncio se sentara nessa noite. Joana, em momentos, parava para ouvir o ruído das duas bocas mastigando e o tic-tac leve e nervoso do relógio. Então a mulher erguia os olhos e, imobilizada, com o garfo na mão, esperava ansiosa e humilde. Joana desviava a vista, vitoriosa, abaixava a cabeça, uma alegria profunda que, inexplicavelmente, vinha misturada a um aperto doloroso na garganta, a uma impossibilidade de soluçar. Armanda não veio? A voz de Joana apressou-se. O tic-tac do relógio fez nascer um súbito e rápido movimento na mesa. Os tios se entreolhavam furtivamente. Joana respirou alto. Tinha medo dela, pois. O marido de Armanda hoje não está de plantão, por isso ela não veio jantar aqui, respondeu finalmente a tia. De repente, satisfeita, pôs-se a comer. O tio mastigava mais depressa. O silêncio voltou sem dissolver o murmúrio longínquo do mar. Eles não tinham coragem, então. Quando é que eu vou para o internato? Perguntou Joana. A terrina de sopa escorregou das mãos da tia. O caldo escuro e cínico espalhou-se rapidamente pela mesa. O tio abandonou os talheres sobre o prato, o rosto angustiado. Como sabe que... balbuciou confuso. Ela escutara a porta. A toalha a toalha embebida fumegava docemente como restos de um incêndio. Imóvel e fascinada como diante de algo irremediável, a mulher fitava a sopa derramada que esfriava rapidamente. A água cega e surda, mas alegremente não muda, brilhando e borbulhando de encontro ao esmalte claro da banheira. O quarto, abafado de vapores mornos e espelhos embaçados, o reflexo do corpo, já nu, de uma jovem nos mosaicos úmidos das paredes. A moça ri mansamente de alegria de cor. Suas pernas delgadas, lisas, os seios pequenos brotaram da água. E ela mal se conhece, nem cresceu de todo, apenas emergiu da infância. Estende uma perna, olha o pé de longe, move o terno lentamente, como uma asa frágil. Ergue os braços acima da cabeça, para o teto perdido na penumbra. Os olhos fechados, sem nenhum sentimento, só movimento. O corpo se alonga, se espreguiça, refúgio úmido na meia escuridão. É uma linha tensa e trêmula. Quando abandona os braços, de novo, se condensa, branca e segura. Ri baixinho, move o longo pescoço de um a outro lado. Inclina a cabeça para trás. A relva é sempre fresca. Alguém vai beijá-la. Coelhos macios e pequenos se agasalham uns nos outros de olhos fechados. Ri de novo, em leve murmúrio, como os da água. Alisa a cintura, os quadris, sua vida. Imerge na banheira, como no mar. Um mundo morno se fecha sobre ela silenciosamente, quietamente.
pequenas bolhas deslizam suaves até se apagarem de encontro ao esmalte. A jovem sente a água pesando sobre seu corpo, para um instante, como se lhe estivessem tocado de leve o ombro. Atenta para o que está sentindo, a invasão da maré. Que houve? Torna-se uma criatura séria, de pupilas largas e profundas. Mal respira. Que houve? Os olhos abertos e mudos das coisas continuam brilhando entre os vapores, sobre o mesmo corpo que adivinhou alegria, existe água. Água? Não, não. Por quê? Seres nascidos no mundo como a água. Agita-se, procura fugir. Tudo diz devagar, como entregando uma coisa, prescrutando sem se entender. Tudo. E essa palavra é paz, grave e incompreensível como um ritual. A água cobre seu corpo. Mas o que houve? Murmura baixinho, de sílabas mortas, fúngidas. O quarto de banho é indeciso, quase morto. As coisas e as paredes cederam, se adoçam e diluem em fumaças. A água esfria ligeiramente sobre sua pele e ela estremece de medo e desconforto. Quando emerge da banheira, é uma desconhecida que não sabe o que sentir. Nada a rodeia e ela nada conhece. Está leve e triste, move-se lentamente, sem pressa por muito tempo. O frio corre com os pés gelados pelas suas costas, mas ela não quer brincar. Encolhe o torso, ferida e feliz. Enxuga-se sem amor, humilhada e pobre, envolvendo-se no roupão como em braços mortos, fechada dentro de si, não querendo olhar. Não querendo olhar. Desliza pelo corredor, alonga a garganta vermelha e escura e discreta, por onde afundará no bojo, no tudo. Tudo, tudo, repete misteriosamente. Cerra as janelas do quarto. Não ver, não ouvir, não sentir. Na cama silenciosa, flutuante na escuridão, aconchega-se como no ventre perdido e esquece. Tudo é vago, leve e mudo. Atrás dela alinham-se as camas do dormitório do internato e à frente a janela se abriria para a noite. Fácil. Descobri em cima da chuva um milagre, pensava Joana. Um milagre partido em estrelas grossas, sérias e brilhantes, como um aviso parado, como um farol. O que tentam dizer? Nelas presinto o segredo. Esse brilho é um mistério impassível que ouço fluir dentro de mim, chorar em notas largas, desesperadas e românticas. Meu Deus, pelo menos comunicai-me com elas. Fazei realidade meu desejo de beijá-las, de sentir nos lábios a sua luz, senti-la fulgurar dentro do corpo, deixando-o faiscante e transparente, fresco e úmido como os minutos que antecedem a madrugada. Por que surgem em mim essas sedes estranhas? A chuva e as estrelas, essa mistura fria e densa me acordou, abriu as portas de meu bosque verde e sombrio, desse bosque com cheiro de abismo onde corre água, e uniu-o à noite. Aqui, junto à janela, o ar é mais calmo. Estrelas, estrelas zero. A palavra estala entre meus dentes em estilhaços frágeis. Por que não vem a chuva dentro de mim? Eu quero ser estrela. Purificai-me um pouco e terei a massa desses seres que se guardam atrás da chuva. Nesse momento, minha inspiração dói em todo o meu corpo.
Mais um instante, ela precisará ser mais do que uma inspiração. E em vez dessa felicidade asfixiante, como um excesso de ar, sentirei nítida a impotência de ter mais do que uma inspiração, de ultrapassá-la, de possuir a própria coisa e ser realmente uma estrela. Aonde leva a loucura? A loucura. No entanto, é a verdade. Que importa que, em aparência, eu continue nesse momento no dormitório, as outras moças mortas sobre as camas, o corpo imóvel? Que importa o que é realmente? Na verdade, estou ajoelhada, nua como um animal, junto à cama, minha alma se desesperando como só o corpo de uma virgem pode se desesperar. A cama desaparece aos poucos, as paredes do aposento se afastam, tombam vencidas. E eu estou no mundo solta e fina como uma corça na planície. Levanto-me suave como um sopro. Ergo minha cabeça de flor e sonolenta, os pés leves. Atravesso campos além da terra, do mundo, do tempo de Deus. Mergulho e depois emerjo, como de nuvens, das terras ainda não possíveis, ainda não possíveis. Daquelas que eu ainda não soube imaginar, mas que brotarão. Ando, deslizo, continuo, sempre sem parar, distraindo minha sede cansada de pousar num fim. Onde foi que eu já vi uma lua alta no céu, branca e silenciosa? As roupas lívidas flutuando ao vento, o mastro sem bandeira, ereto e mudo, fincando no espaço. Tudo à espera da meia-noite. Estou me enganando, preciso voltar. Não sinto loucura no desejo de morder estrelas, mas ainda existe a terra. E porque a primeira verdade está na terra e no corpo. Se o brilho das estrelas dói em mim, se é possível essa comunicação distante, é que alguma coisa quase semelhante a uma estrela trêmula dentro de mim. Eis-me de volta ao corpo. Voltar ao meu corpo. Quando me surpreendo ao fundo do espelho, assusto-me. Mal posso acreditar que tenho limites, que sou recortada e definida. Sinto-me espalhada no ar, pensando dentro das criaturas, vivendo nas coisas além de mim mesma. Quando me surpreendo ao espelho, não me assusto porque me ache feia ou bonita. É que me descubro de outra qualidade. Depois de não me ver, há muito quase esqueço que sou humana. Esqueço meu passado e sou com a mesma libertação de fim e de consciência quanto uma coisa apenas viva. Também me surpreendo, os olhos abertos para o espelho pálido de que haja tanta coisa em mim além do conhecido, tanta coisa sempre silenciosa. Por que calada? Essas curvas sob a blusa vivem impunemente? Por que caladas? Minha boca, meio infantil, tão certa de seu destino, continua igual a si mesma, apesar de minha distração total. Às vezes, a minha descoberta segue-se o amor por mim mesma, um olhar constante ao espelho, um sorriso de compreensão para os que me fitam. Período de interrogação ao meu corpo, de gula, de sono, de amplos passeios ao ar livre, até que uma frase, um olhar, como o espelho, relembram-me surpresa outros segredos, os que me tornam ilimitada. Fascinada, mergulho o corpo no fundo do poço, calo todas as suas fontes e sonâmbula sigo por outro caminho. Analisar instante por instante, perceber o núcleo de cada coisa feita de tempo ou de espaço. Possuir cada momento, ligar a consciência a eles, como pequenos filamentos quase imperceptíveis, mas fortes. É a vida? Mesmo assim, ela me escaparia. Outro modo de captá-la seria viver. Mas o sonho é mais completo que a realidade. Esta me afoga na inconsciência. O que importa, afinal? Viver ou saber se está vivendo? Palavras muito puras, gotas de cristal.
Sinto a forma brilhante e úmida debatendo-se dentro de mim. Mas onde está o que quero dizer? Onde está o que devo dizer? Inspirai-me. Eu tenho quase tudo. Eu tenho o contorno à espera da essência. É isso? O que, o que deve fazer alguém que não sabe o que fazer de si? Utilizar-se como corpo e alma em proveito do corpo e da alma? Ou transformar sua força em força alheia? Ou esperar que de si mesma nasça como uma consequência a solução? Nada posso dizer ainda dentro da forma. Tudo o que possuo está muito fundo dentro de mim. Um dia, depois de falar, enfim, ainda terei do que viver? Ou tudo o que eu falasse estaria aquém e além da vida? Tudo o que é forma de vida procuro afastar. Tento isolar-me para encontrar a vida em si mesma. No entanto, apoiei-me demais no jogo que distrai e consola, e quando dele me afasto, encontro-me bruscamente sem amparo. No momento em que fecho a porta atrás de mim, instantaneamente me desprendo das coisas. Tudo o que foi distancia-se de mim, mergulhando surdamente nas minhas águas longínquas. Ouço-a, a queda. Alegre e plana espero por mim mesma. Espero que lentamente me eleve e surja verdadeira diante de meus olhos. Em vez de me obter com a fuga, vejo-me desamparada, solitária, jogada num cubículo sem dimensões, onde a luz e a sombra são fantasmas quietos. No meu interior encontro o silêncio procurado, mas dele fico tão perdida de qualquer lembrança de algum ser humano e de mim mesma, que transformo essa impressão em certeza de solidão física. Se desse um grito, imagino já sem lucidez, minha voz receberia o eco igual e indiferente das paredes da terra. Sem viver coisas, eu não encontrarei a vida, pois... Mas, mesmo assim, na solitude branca e limitada onde caio, ainda estou presa entre montanhas fechadas. Presa, presa. Onde está a imaginação? Ando sobre trilhos invisíveis. Prisão, liberdade. São essas as palavras que me ocorrem. No entanto, não são verdadeiras, únicas e insubstituíveis. Sinto. Liberdade é pouco. O que desejo ainda não tem nome. Sou, pois, um brinquedo a quem dão corda e que, terminada esta, não encontrará vida própria, mais profunda. Procurar tranquilamente admitir que talvez só a encontre se for buscá-las nas fontes pequenas. Ou se não, morrerei de sede. Talvez não tenha sido feita para as águas puras e largas, mas para as pequenas e de fácil acesso. E talvez meu desejo de outra fonte, essa ânsia que me dá ao rosto um ar de quem caça para se alimentar, talvez essa ânsia seja uma ideia e nada mais. Porém, os raros instantes que às vezes consigo de suficiência, de vida cega, de alegria tão intensa e tão serena como o canto de um órgão, esses instantes não provam que sou incapaz de satisfazer minha busca e que esta é sede de todo o meu ser e não apenas uma ideia? Além do mais, a ideia é a verdade. Grito-me. São raros os instantes. Quando ontem, na aula, repentinamente pensei, quase sem antecedentes, quase sem ligação com as coisas, o movimento explica a forma, a clara noção do perfeito, a liberdade súbita que senti, naquele dia, na fazenda de Titio, quando caí no rio. E é isso. Já são 7h56. Caramba, é intenso, hein? É muito, muito. É muito, muito. É muito, e é uma frase atrás da outra, uma frase atrás da outra, que vai fazendo a gente pensar, e pensar, e pensar. É muito, muito. Dá até tonteira, viu? Não é?
né? E é interessante porque ela traz, né, nessa intensidade, esses questionamentos supostamente adolescentes, né? Porque, né, na verdade, dá vontade de avisar a personagem, falar, Fia, ó, sinto informar que não vai responder tão cedo, não. Aqui tá, aqui no... Eu não sabia que era esse livro que tem a frase famosa dela, né? O que desejo ainda não tem nome, né? Essa é uma frase famosa da Clarice Lispector. Que bom que eu encontrei aqui. Liberdade é pouco, o que desejo ainda não tem nome. Nossa, é um mundo isso, né? É um mundo. É muito interior, né? É muito... ela revira todo o interior dela, né? Numa frase após a outra. É muito forte. Quem mais? Quem mais? Eu tinha visto isso agora mesmo. Liberdade é pouco, o que desejo ainda não tem nome. E é a última, né? Porque antes dela, dezenas. É uma em cima da outra. Não dá tempo, a gente cai em uma, não dá tempo de levantar e já vem a outra. É isso aí. Pancada, pancada, pancada. E a gente fica aqui, né? Imerso na vida. E é isso então? Ah, não é mais. Ah, então é aquilo. Enfim, eu estou muito confusa. Boa definição. Eu acho que uma coisa assim que é importante, eu acho, destacar é que essa escrita de mulher da Clarice, né? Se a gente vai ver os livros anteriores de outras escritoras, né? Ela é realmente a inauguração dessa escrita extremamente feminina, né? Que trabalha o sentimento, a interioridade da mulher, né? Não realmente é fabulosa, né? E eu acho que todas as escritoras que vieram, né, com ela e depois dela reconheceram isso nela, né? E em vida, isso é que é bacana também, né? Com certeza. Quem mais? Quem mais? Tá no mudo. Tá no mudo. E ela não está me ouvindo. Desculpa, eu tinha deixado silencioso, peço barulho. Vocês estavam falando dessas frases, né? Realmente são muitas. No início, quando ela fala da vida, da morte, o que é a vida, né? Aprenda a encontrar tudo que existe dentro de você, quer dizer, essa profundidade, né? Dessa busca humana, enfim. Cada frase que vocês colocaram, né? A hora que você fala, nossa, aí vem outra, né? Então, muito profundo mesmo, muito bonito. Enfim. Isso aí. Quem mais? Ninguém mais? Não? Nenhuma palavrinha, Francis? E a Francis caiu. Acho que ela estava com a internet ruim. Mas é isso. São 8 horas da noite. Sim. Então, vamos dormir com essas frases. Com esse barulho todo. Com esse barulho todo, exatamente. Então tá bom, gente. São fogos de São João, sei lá. Fogos juninos. Pois é. Então tá bom, gente. Então, quarta-feira a gente volta. Volta. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.